Olá, aula número 3 sobre capelania. Falaremos agora sobre a capelania geral. Vamos lá. A capelania, como a gente viu o conceito, ela se assemelha muito ao ser discípulo de Cristo. O que nós temos dado por Deus para os capelães, aqueles que vão estender a sua capa, ajudar a cobrir a nudez da pessoa, ajudar em suas necessidades? Primeiro, ela é um resultado da grande comissão dada por Deus aos homens. Está nos 4 evangelhos, vamos pegar um aqui apenas em caráter ilustrativo, Mateus 28, de 16 a 20. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus havia designado. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: prestem atenção, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Em outros lugares, em outros evangelhos, vai dizer que todo o poder no céu e na terra foi dado a Jesus e ele deu a nós. Olha que interessante. Em João capítulo 8, versículo 32, vai dizer: E conhecereis a verdade vos libertará. Mas o versículo 31 diz assim, ó, que nós devemos o quê? Obedecer aos mandamentos, né? Ensinar o quê? Entre aspas, os mandamentos. Dois, amar a Deus e amar ao próximo. E aí sim, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O capelão é aquele que vai levar essa boa nova do evangelho. É uma grande comissão, não apenas para evangelistas. Não se trata de ter apenas uma carteirinha. Tem gente que fala assim: eu quero fazer o curso de capelão para ter uma carteirinha para poder entrar no hospital, para poder entrar numa clínica de recuperação. Não é isso, pessoal. Capelania é algo do coração, requer amor pelas almas. No exercício da capelania, não se encontra espaço para preconceito. Você vai atender rico, pobre, nacional, estrangeiro, cheirosos e fedidos, independente do credo e da cor. Por que independente do credo? Porque vão vir pessoas de outras religiões e vão precisar, vão estar em momento de dificuldade, onde você vai poder exercer o evangelho. Você não está lá para trazer pessoas para a tua igreja, tua entre aspas, para levar pessoas para a sua denominação. Não, o coração do capelão, ele quer que as pessoas conheçam Jesus, que as pessoas entreguem sua vida para Jesus, um relacionamento com o Deus vivo através do Espírito Santo. Tá? A capelania, ela está intimamente relacionada com o alistamento de Deus para os seus filhos. Né? Gênesis 2:1 vai dizer que, e terminou Deus todo o seu exército. Nós entramos em um exército, o exército dos céus. Cristo é o cabeça e nós somos o seu corpo. E os discípulos, né, quando são convidados a participar, né, da sua vida, da vida de Cristo, beber o seu cálice, né, que é o sangue, e comer o pão, que é o seu corpo, ainda que de forma espiritual, João 6,66, muitos tornam atrás, falam assim, não, eu quero ir até aqui com Jesus, né, eu quero as bênçãos, eu quero ser salvo, mas falar de Jesus, trabalhar para o Senhor, esquece. Então, João 6,66, deem uma lida, vai falar que muitos nesta hora tornam atrás. Qual é o local de exercício da capelania? Existem vários: hospital, escola, prisões, universidades, parques, asilos, empresas, cemitérios, entidades coletivas. Mas uma recomendação que eu dou é: escolha uma área, aquilo que o Senhor gera no seu coração, e faça apenas uma área por período. Por que que eu digo isso? Porque se você começar a exercer, por exemplo, nas prisões e nas escolas ao mesmo tempo, você não vai ter tempo para se dedicar como deveria a cada uma delas. São realidades diferentes, são aprendizados diferentes, são materiais e formas de abordagem diferentes, e você acaba se tornando um clínico geral sem profundidade. Clínico geral, médico é importante? É, mas ele geralmente não resolve tudo.
Ele pega quando há algo mais grave, ele encaminha para o especialista. Então, nós podemos ser clínicos gerais ou podemos adquirir uma profundidade maior. Então, a minha recomendação é que você fique em uma área apenas por período. Quanto aos atendidos pelo serviço de capelania, qualquer público presente no local, seja ele permanente ou transeunte. Permanente, quem que é? Os enfermeiros, por exemplo, os médicos, os funcionários administrativos do hospital. Transeunte, o público que ali está passando para ter a sua necessidade atendida, situação de enfermidade. Em algumas situações pode ser estendido aos familiares. Quem faz, por exemplo, a capelania, eu vou dar esse nome aqui, não sei nem se existe, fúnebre, né? Pessoas que levam a palavra de Deus em locais onde estão sendo velados corpos, onde locais de enterro. Ali é um excelente local para evangelizar, porque os corações estão contritos, estão quebrantados, as pessoas precisam de um abraço, de um ombro amigo, de uma palavra de incentivo. Então, ali você pode estender aos familiares, no caso, e ver se eles desejam uma visita, ver como estão, porque muitas pessoas no processo de luto sofrem e sofrem quietas e caladas. Outra questão, o passado da pessoa não é critério para negar a capelania. Ah, mas ela foi uma prostituta. Ah, ele foi um assassino. Tá bom, e você? Era o quê? Ah, não, eu não era assassino, eu não era pecador. Não, então você precisa se converter, porque todos nós pecamos e éramos destituídos da glória de Deus. Quem é você, né, para apontar o erro do outro? Primeiro tira a trave do teu e depois, quando te converteres, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Quanto à religião dos atendidos, vamos lá. Não negociamos a verdade clara de que somos cristãos. A gente não pode, a gente tem que chegar lá e falar assim, ó, a gente é cristão, a gente vai trazer uma palavra de boas novas do evangelho, mas isso não pode ser um impedimento para que pessoas ouçam a verdade. Vão ter pessoas de outras religiões que virão para ouvir o evangelho, e você vai fazer o quê? Levar essas boas novas a eles. Não impeça os pequeninos de vir ao Senhor Jesus. Os capelães. Qualquer pessoa chamada por Deus pode ser um capelão. Ah, mas eu não estou na igreja, eu não sou um obreiro, eu não sou um diácono, eu não sou um presbítero. Não importa. Você não precisa ser ungido missionário, evangelista para ser um capelão. O que você precisa é do amor pelas almas. Amor pelas almas. E aqui uma observação: às vezes você está chegando agora no Evangelho e já fala assim, não, mas eu quero fazer, eu quero acontecer. Calma, não tenha pressa, conversa com seu pastor. Por quê? A Bíblia vai dizer que quando Deus salvou um povo retirando do Egito, conduzindo ele pelo deserto, não os levou diretamente para Canaã, para que não vendo a guerra tornassem atrás. Isso aí vai estar depois do livro de Êxodo, ou em Juízes ou em Josué. E por que que ele não fez isso? Porque primeiro você vai ser capacitado. Lembra do peixinho? Você nasce, você é um recém-nascido, você precisa de cuidados. Aí você vai entender princípios como perdão, você precisa perdoar as pessoas. Às vezes você precisa se perdoar. Aí depois você vai ser treinado. Ninguém começa fazendo uma musculação com 500 quilos, você começa com um pezinho pequeno. E aí você vai evoluindo para que a hora que você estiver pronto, ungido, capacitado, aonde eu vou falar algo aqui, cheio do Espírito Santo, aí você vai. Aí ele te envia na força e no poder do Espírito para que vai dar fruto. Então, não é necessário que você tenha um cargo eclesiástico, mas também não é recomendável que você, logo que se converta, já saia para a guerra. Não. Você tem que, primeiro, entender os princípios do cristianismo, se capacitar. Aí você vai falar assim para mim, mas isso aí não é bíblico. Os discípulos já saíram, né? Foram cheios em Pentecostes e já saíram. Quando eles foram cheios, mas eles já caminhavam com Jesus quanto tempo? 3 anos, aprendendo. Quantas vezes você vê, eles já caminhavam com Cristo. Primeiro ele mandou 70, 12, depois ele mandou 70, depois ele mandou uma grande comissão. É necessário que você conheça a palavra de Deus. Senão você vai sair e vai ensinar o quê? Você vai falar, não, Jesus salva, cura, liberta, batiza com o Espírito Santo. Amém.
Só que o que que é a obra da cruz? O que que ele fez por você? Ele perdoa todo tipo de pecados? Ele deseja que eu seja salvo? Ele pode me curar? Então, são coisas que você vai aprender para que você tenha respostas e o que oferecer para as pessoas. Nós já falamos sobre eclésia, né, que significa sair para fora, com o sentido de uma assembleia constituinte, ou seja, organizar, estabelecer algo novo, o reino de Deus, onde ele ainda não foi implantado ou não foi manifestado como espera. Né? Há na Bíblia pessoas que foram lá, levaram a palavra de Deus, as pessoas aceitaram essa boa nova, de modo intelectual. Aí depois perguntaram: vocês receberam o Espírito? Aí eles falaram assim: ó, nem ouvimos falar de que é um batismo de Jesus e muito menos o Espírito. Aí eles se batizaram em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os apóstolos, impondo as mãos, aqueles que receberam a fé, receberam o batismo com o Espírito Santo. Muitos hoje não receberam ainda. É o revestimento de poder do alto para fazer a obra. São vocês que vão levar essa chama aí. Direitos do capelão. Vamos lá. Constituição Federal, Lei 9982 e a Lei 6923. Vamos falar para o primeiro direito do capelão é ser respeitado. Muitas vezes você vai tentar entrar em locais para ministrar, fala só um capelão e vão tentar te barrar, vão falar o que que você está fazendo aí. Bom, primeiro, você tem direito de ser respeitado como capelão. Segundo, ter acesso aos locais e às pessoas atendidas. Artigo 5º, inciso 7 da Constituição Federal. É assegurado, entre parênteses, nos termos da lei, ó, significa que tem que ter uma lei que regula isso. A prestação da assistência religiosa em entidades civis e militares de internação coletiva. Essa lei são essa daqui, da parte civil, e essa lei aqui no âmbito das Forças Armadas. Vamos lá. O que mais que a gente tem que falar aqui? Aos religiosos de todas as confissões assegura-se o acesso aos hospitais da rede pública ou privada, bem como estabelecimentos prisionais, civis ou militares, para dar atendimento religioso aos internados, desde que em comum acordo com estes, ou com seus familiares, no caso de doentes que já não mais estejam no gozo de suas faculdades mentais. Então, você tem que ter a aquiescência, ou seja, o aval, a autorização daquele que será atendido para que você possa ministrar. Você não desce goela abaixo nada para ninguém. Aqui diz o artigo 2º, os religiosos chamados para prestar assistência nessas entidades deverão acatar as determinações legais e normas internas de cada instituição hospitalar ou penal, a fim de não pôr em risco as condições do paciente ou a segurança do ambiente hospitalar ou prisional. Quero parar um pouquinho aqui, ó, preste bastante atenção. Você, para entrar muitas vezes no hospital, a gente vai falar isso nas aulas específicas, nas habilitações junto ao hospital, junto ao estabelecimento prisional. Vão ter regras que eles vão exigir de nós. E nós, como capelães, ou capelães do Senhor, nós não podemos ficar criando confusão, briga. Nós estamos lá para levar o reino de Deus, o evangelho da paz. Então, entenda que tudo que for solicitado para você, ele tem como finalidade não colocar em risco, seja os pacientes do hospital, seja os presos e até mesmo você, ainda que você não consiga ver nesse momento. A capelania das Forças Armadas, aqui embaixo, né, Lei 6923, é para quem é ordenado segundo a igreja local, tem que ter entre 30 e 40 anos e prestar um concurso. Aí você passa a integrar o corpo das Forças Armadas, que não é o caso nosso aqui dessa capelania leiga. Próximo slide. Características desejáveis aos capelães. Por que que eu pus desejáveis e não indispensáveis? Porque nem todos vamos ter todas, nós estamos em processo de aperfeiçoamento. Então, o que é desejado? Que o capelão conheça a si e seus limites. Por exemplo, aquele que tem pavor de morte, de sangue, não vai exercer a capelania no hospital. Aquele que tem ódio a criminosos, poder falar assim, não, bandido bom é bandido morto. Pô, nunca vai poder ir para um
para um estabelecimento prisional. Por quê? Porque está infamando a terra, não vai conquistar nada, né? Fora que talvez ainda não tenha se convertido. Então, como é que vai ser enviado? Quem tem horror à sujeira, como é que vai fazer o Ministério da Capelania, de Missões Urbanas, onde você vai encontrar pessoas fedendo, pessoas sujas? Você vai dar um abraço nele, vai passar mal? Você tem que abraçar as pessoas. Então, saiba os seus limites. B, conhecer as regras do local onde vai atuar. Nós veremos isso também nas capelanias específicas. Por exemplo, no presídio, você não vai entrar com algumas coisas ali dentro. C, examinar a sua intenção. Por que que você quer ser um capelão? Por que que você está querendo ir em tal lugar? Ah, eu quero porque eu quero mostrar que eu sou capaz. Eu quero, ter um título. Ah, porque não me dão oportunidade, eu quero provar para eles que eu sou capaz. Não, isso aí é uma intenção errada. Então, examine as suas intenções. D, você como capelão não está lá para promover denominações. Ah, eu sou igreja tal, né? É, ainda que nós devemos amar a igreja, o corpo ao qual o Senhor nos insere, eu sou de Jesus Cristo. Você está lá para representar Jesus aos necessitados da capa. E depois você vai fazer o quê? Inserir essas pessoas, na medida do possível, no corpo de Cristo local, preferencialmente perto de suas casas, onde poderão ser efetivamente acompanhadas. E não ser preconceituoso. Pré é antes. Conceito, um conceito anterior, que, esse aí sim, esse não. Não vai ter efeito. F, o capelão, ele tem que ser um promotor de consenso. Muitas vezes você vai se deparar com pessoas e vai ministrar sobre perdão. Aí a pessoa fala, não, eu não perdoo fulano. Aí você vai falar, realmente, isso aí você não tem como perdoar. Mas que capelão é esse? Né? Jesus, ele veio para reconciliar as pessoas com Deus. Você pode ver que ele, até mesmo antes de ser traído, quando Judas vai até Jesus, ele fala assim: aqui veio amigo, né? Ele nunca criava uma briga, ele oportunizava a oportunidade, ao arrependimento. Quando Herodes e Pilatos, né, um entrega o outro para ele ser julgado e futuramente condenado, a Bíblia vai dizer que eles antes viviam em inimizade, mas por conta disso, por conta da entrega de Jesus, eles passaram a desenvolver uma amizade, ou seja, até dentre os inimigos, Cristo promoveu a unidade, a amizade. G, indispensável. Orem, busquem, clamem pelo dom de discernimento de espíritos. Quantos espíritos, irmãos, oram em línguas estranhas e não provém do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Já expulsamos alguns, né? Vamos falar sobre isso na capelania no hospital psiquiátrico, que a gente é a capelania hospitalar nas outras aulas. Ter compaixão. Compaixão significa com é junto, paixão é sofrimento, é sofrer com aqueles que necessitam, né? Conduz os necessitados até Jesus. Leia Mateus 9:36, 11:28. Amor. O capelão deve literalmente dizer: você é amado e oferecer um abraço. Eu vou deter um tempo aqui porque muitas vezes a gente quer apresentar o Cristo da cruz, o Cristo que ama, o Cristo que perdoa, o Cristo que salva, mas é necessário que existam atos práticos que demonstrem esse amor. E creiam no que eu vou dizer para vocês. Quantas pessoas, quando você olha no olho dela e diz assim, ó, você é amado, posso te dar um abraço. Quando você abraçar essa pessoa, não será você a abraçá-la, não será você que estará dando esse abraço, mas será o próprio Cristo através de você. Muitos ali vão se quebrantar, vão chorar, vão ser curados, muitos vão ser libertos pelo amor. Olha que poderoso isso, né? Porque estão acostumados a só receber patadas. É, o amor cura, o amor liberta, o amor transforma. O amor é o próprio Senhor Deus. Deus é amor. Outra característica, J, ser um encorajador. Extraia forças de quem acha que já a perdeu. Eu caminhei com
um capelão que ele falava assim para as pessoas: enquanto a vida há esperança. Porque muitas vezes a pessoa está numa clínica de recuperação, num leito de enfermidade, caminhando para uma cirurgia, não sabe o que vai acontecer, ou até mesmo desenganada pela medicina. Você está lá para ser um encorajador, não falar assim, ah, não, ó, agora, né, despeça de todo mundo que você está partindo. Não. Porque enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Nosso Deus é Deus de milagres, nosso Deus é um Deus de poder. Ele muitas vezes espera até os 49 do segundo tempo para fazer para dar a vitória para a pessoa. Não transmita, fale, não fale, ah, Deus vai te curar, se Deus não te falou isso. Mas seja alguém que vai encorajar essa pessoa. Eu creio que vocês vencerão mais essa etapa da recuperação, né? Barnabé era um encorajador, enquanto ninguém queria Paulo, porque ele era um assassino, né, de cristãos, um matador. Ele falou: "Não, vem cá, Paulo, vou caminhar com você." E olha quem virou Paulo, né? Capelão, seja cuidadoso com seu corpo e aparência, cabelo e barba aparado, roupa, sapato limpo, sorria. Ô, capelão carrancudo, sai pra lá, tira esse mau humor, né? Joga ele fora. Você não quer jogar ele fora? Pelo menos guarda ele, deixa ele fora de onde você estiver ministrando. Sorria, chamado para o ministério proposto. Ninguém toma para si essa honra. Então, não queira, por exemplo, fazer tudo. Nós somos chamados a evangelizar, sim, mas se você tem aquela limitação, né, com sangue, não queira fazer algo porque, eu preciso fazer para Deus. Não. Deus entende a sua limitação e Ele vai te inserir naquilo que você pode contribuir. Seja cheio do Espírito Santo, clame pelo batismo de fogo, batismo no Espírito Santo. Eu me converti, fiquei 6 meses buscando esse batismo, né? Eu via todas as pessoas orando em línguas, e eu buscava, eu clamava. A Bíblia diz buscar com zelo, ou seja, com ardor, né? O significado é ardor, desejo ardentemente. E eu recebi. Esse dom é para todos. Muitos vão falar, não, mas oração em línguas, nem todos oram, está na palavra, mas é um dom de edificação própria, e Deus tem isso para todos os seus filhos. Aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe. Seja tratável, aceite correções, não esteja sempre certo. Comprometido, tenha constância. Não adianta você começa um projeto hoje e acha que em 6 meses, em um ano, você vai ter resultados. Não pare logo no primeiro obstáculo. Vocês vão ver quando da habilitação junto ao hospital, como foi. Oração. Nunca vá fazer a obra de forma natural. Ore primeiro, apresente as vidas diante de Deus. Não vá aonde a sua oração não foi primeiro. Facilite o diálogo entre as partes em conflito. Não queira colocar mais lenha na fogueira. Você é um pacificador. A Bíblia vai dizer que Deus nos conferiu o ministério da reconciliação de Deus com os homens. Primeiro, vertical, até o Senhor, e depois, horizontal. Essa é a cruz. Ouça mais e fale menos. Isso aí se aplica para todos nós. Não seja daqueles que têm duas bocas e uma orelha. Se Deus te fez com uma boca e duas orelhas, é para você falar menos e ouvir mais, né? Provérbios 18:13 diz: responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E muitos problemas, muitas curas de alma acontecerão só para você parar e ouvir a pessoa. Você vai parar e a pessoa vai falar, falar, falar. Muitas vezes ela vai lá no escanteio, volta, você fala assim, mas aonde que ela está indo? A pessoa vai se perder nas suas falas. E ao final você vai pegar um ou outro ponto e vai pontuar e falar assim: olha, isso aqui a palavra diz assim, vá por esse caminho. E a pessoa vai falar: nossa, você me ajudou demais, você resolveu o meu problema. Quando na verdade você não resolveu nada. O próprio Senhor trabalhou, ela precisava o quê? Ser ouvida, ser compreendida. O que o capelão não pode? Vamos lá, grave isso, está até em vermelho, hein? Confidencializar informações. Muitas vezes você vai ouvir coisas que, que são sigilo, a pessoa vai abrir a sua vida para você, você não vai contar aos quatro ventos, né? Aqui uma frase interessante: orar em línguas estranhas é um dom. Controlar a língua é fruto do Espírito. Não seja capelão tagarela. B.
Não critique o local ou a gerência. Imagina você vai lá na penitência e fala, ah, mas ó, eles agem errado aqui, acolá, e começa a falar mal. Você vai para uma escola e fala, ah, esse diretor aí não serve. Você vai para o hospital e fala assim, mas que porcaria, hein? Não tem um local adequado para eu atender as pessoas. Não é isso. Você está lá para somar e não para dividir, né? Aí você fala assim, mas por que você está dizendo isso? Porque nem todos foram instruídos como agir. Fazer promessas. Irmãos, muito cuidado, né? Item C aqui, ó. Fazer promessas. Não faça promessas. Você não sabe o dia de amanhã. Até a própria palavra diz assim, ó, amanhã farei isso, aquilo. Não, se Deus o permitir. Não sabe que ainda hoje pedirão a sua alma. Então, ó, prefira falar assim, ó, não posso te prometer, mas posso tentar. Envolvimento sentimental, jurídico ou financeiro. Olha, muito cuidado, né? O capelão, ele tem um coração para sofrer com as pessoas. Quem for para o ambiente prisional, por exemplo, eles não têm nada lá. Não tem sabonete, não tem desodorante, não tem nada. E tudo que possa ter lá precisa ter autorização para entrar, autorização do setor de segurança e disciplina, passar por scanner. Não queira você, né, se envolver sentimentalmente, juridicamente, no meu caso, né, formado em direito, querer dar conselho jurídico, para com isso. Não queira ser um financiador. Ali há não sei se seria conveniente falar isso, mas para que você entenda, é como um poço sem fundo. A carência que existe lá dentro, ela não vai terminar. E você não vai conseguir suprir isso. Não se endivide, não empreste dinheiro, não dê. Você está lá para ministrar a palavra de Deus e a oração. Não desrespeite ordens internas do local. Ah, não, mas ninguém está vendo. Que isso? Capelão, você é o exemplo de Deus. Você se falou que não pode. Ah, mas eu não concordo. Tudo bem. Ore, procure, converse, peça autorização para que essa regra seja abrandada, mas não faça jeitinho brasileiro. Você se converteu. Quem se converte não tem jeitinho. O sim é sim, o não é não. F. Dirigir-se até locais isolados, sozinho ou ficar a sós, a portas fechadas. Para quem vai em ala psiquiátrica, nós vamos falar disso, né? Quartos de mulheres, você nunca vai entrar lá sozinho, não vai fechar a porta. E se a pessoa lá te agarra e fala que você agarrou ela? Ou se alguém vem para te fazer uma maldade com você, né? Então, muito cuidado, né? Aí isso serve até para quem é pastor, para quem é evangelista. Nunca coloque no seu carro uma mulher sem a tua esposa junto, ou sem mais um irmão da igreja, né? Se você precisar dar carona para uma mulher, por uma emergência, coloque ela no banco de trás e coloque um outro irmão junto com você no banco da frente. Nunca atenda na sala pastoral, a portas fechadas, uma mulher. Você não sabe a intenção dessa pessoa, você não sabe quem pode ver, o que pode gerar. Satanás, ele é louco para fazer confusão no meio do arraial do Senhor. G, ter medo de demônios. Quantos falam assim, ih, demônios, Deus me livre. Olha, se você tem medo de demônio, é muito difícil você ser um capelão. Porque se você for fazer a obra do Senhor, cheio do Espírito Santo na rua, né? Fala o Ministério de Missões Urbanas, embaixo de viaduto, Cracolândia, Praça da Sé, demônio vai manifestar. Se você for fazer a obra de Deus junto à clínica psiquiátrica, vixe, ali vocês vão ver, é 100% quase demônio. Clínica de recuperação, demônios, presídios, demônios. Então, não tenha medo, peça para o Senhor tirar esse medo, né? Entre em contato conosco, tire suas dúvidas, a gente explica, o demônio ele não pode fazer nada ungido de Deus. Os anjos do Senhor, eles estão lá para nos proteger. Eles, eles amarram o demônio não consegue passar para te tocar, tá? É, e também não vai precisar, né? Muitos obreiros que pulam, um segura um braço, outro o outro, outro segura o tronco, um cada perna e ficam brigando com o demônio. Isso não existe. Isso aí é ausência total de instrução. O demônio ele tem que obedecer ao homem de Deus. O homem de Deus fala assim, ó, amarrado, para em nome de Jesus. Ele tem que parar. Se mandar ele parar de falar, ele tem que parar de falar. Se mandar ajoelhar, ele tem que ajoelhar. Isso é autoridade. E sem conhecimento, vocês não vão operar, tá?
usar evangeliquez. Quantos ministros, né, capelães, vão até o hospital, ou vão até os lugares e começam a falar com o ímpio, falar, recebe o manto, desenrola o rolo, fica na fiação aí enquanto eu estou pregando. Jargões do mundo pentecostal. Ainda que a gente fale isso, é, aquele que fala uma língua que o outro não fala, na verdade, nada fala. Por fim, essa parte geral aqui, vamos falar sobre a forma de credenciamento, né? Hospitais, eles podem ter uma forma própria. A gente viu na lei que cada um pode exigir alguma coisa para o seu credenciamento. Eu fui numa Santa Casa que eles exigiam que você fizesse o curso deles. O que pode, o que não pode fazer, e é importante. Alguns vão pedir para você levar uma carta do seu pastor ou carta da denominação dizendo quem você é. Outros vão pedir certidões de antecedentes criminais para você. E é válido isso. Por quê? Você não sabe quem está entrando no hospital e se é alguém que está indo lá para roubar bebês de uma maternidade. Você vai estar circulando lá. Então, creia que você é um colaborador e tudo isso é zelo para com aqueles que serão atendidos. Você pode participar de entrevistas com o corpo diretor, como eu participei, né? Apresentação de certidões, encaminhar carta de recomendação, apresentar projetos e na área prisional. Alguns locais vão exigir que você se habilite junto à Secretaria de Administração Penitenciária. Outros locais você pode fazer o pedido ao juiz corregedor, mas são coisas específicas. Amém? Encerramos agora essa primeira parte, né, da capelania geral.